O chão vai tremer e a máscara de gesso da maior farsante da música sertaneja finalmente começou a rachar da pior maneira possível, com gritaria, dentes trincados e uma humilhação pública que vai mudar os rumos de coração acelerado para sempre. O clima esquentou de um jeito que não tem mais volta, e você vai ver agora como a pose de Santa de Nayane desmoronou diante dos olhos cheios de fúria de João Raul, em um embate violento que vai deixar sequelas profundas na reputação e no bolso de quem achou que podia brincar com o coração do maior cantor do país. Prepare-se, porque o confronto que destruiu a paz dos bastidores da fama é apenas o começo de uma onda de vingança, sabotagem criminosa e corações despedaçados que vai chocar todo mundo até o último segundo dessa história. João Raul não aguentava mais respirar o mesmo ar contaminado por mentiras, e quando encurralou Nayane e o comparsa Bara, o que se viu foi um espetáculo de puro ódio e desespero. O cantor, que sempre teve o coração maior do que o peito, estava com as veias do pescoço saltadas, os punhos cerrados e os olhos vermelhos de uma raiva represada que explodiu como uma bomba. Ele apontava o dedo na cara de Nayane, descarregando cada grama de frustração por ter sido feito de otário por tanto tempo, enquanto a influenciadora digital, acostumada a destilar veneno pelas redes sociais, sentiu o impacto do golpe e viu seu império de futilidade balançar. Bara bem que tentou intervir, gaguejando desculpas esfarrapadas com a voz trêmula, mas foi calado imediatamente pelos gritos ensurdecedores de João Raul, que exigia respostas que nenhum dos dois canalhas tinha capacidade de dar sem se afundar ainda mais na lama de suas próprias trapaças. O suor frio escorria pela testa de Nayane, borrando a maquiagem cara e revelando a face pálida do medo, o medo genuíno de perder o status, o dinheiro e o homem que ela roubou da verdadeira Diana através de uma armação nojenta. Enquanto o barraco incendiava os bastidores, o cenário da comunicação sofria uma reviravolta estrondosa com Palhares anunciando com pompa e arrogância o seu retorno triunfal à rádio. Essa volta não é apenas profissional. É uma declaração de guerra velada que promete sacudir a opinião pública e dar voz às piores fofocas e armações que correm por trás dos palcos. Palhares sabe perfeitamente onde dói mais e como usar o microfone para manipular as massas, o que significa que a carreira de Agrado Garcia e o próprio prestígio de João Raul estão agora sob a mira de um homem que se alimenta do escândalo e do caos. O anúncio caiu como uma bomba no mercado fonográfico, deixando produtores de cabelo em pé e os vilões com os olhos brilhando diante da possibilidade de usarem a rádio como um alto-falante para suas novas e perversas artimanhas de destruição de reputações. Longe dali, o sofrimento psicológico de Eduarda atingia um nível sufocante. Uma angústia que parecia esmagar seu peito a cada tentativa frustrada de fazer contato com sua grande parceira de palco. O telefone chamava e caía na caixa postal, deixando Eduarda em um estado de nervos deplorável, com as mãos trêmulas e as lágrimas de pura impotência rolando pelo rosto. Sem conseguir falar com agrado, restou a ela desabar e derramar toda a sua amargura e frustração nos braços de Zuzu, abrindo o coração de uma forma dolorosa sobre o que realmente sente em relação a Leandro. O desabafo foi um misto de paixão recolhida, medo da rejeição e o peso insuportável de ver o produtor musical honesto e dedicado suspirar os cantos por agrado, enquanto ela, Eduarda, assiste a tudo da penumbra, sufocando os próprios sentimentos para não destruir a dupla e a amizade que são a razão da sua vida. O quarto parecia pequeno demais para o tamanho do sofrimento de Eduarda, que soluçava alto, admitindo que o amor por Leandro se tornou uma ferida aberta que ela não sabe mais como curar sem causar uma tragédia nas relações profissionais do grupo. Mas se o amor de Eduarda é uma dor silenciosa, a atitude de Valmir foi um verdadeiro terremoto de culpa e interesse misturados. O empresário poderoso e corrupto, que por tanto tempo se aliou às vilanias de Nayane e Zilá sabendo perfeitamente de toda a farsa da falsa Diana, teve a audácia de procurar Agrado Garcia para implorar por perdão. Com os olhos baixos e uma encenação digna de um prêmio, Valmir tentou limpar sua barra e reverter o jogo ao afirmar categoricamente para a mocinha, com todas as letras, que ela sempre foi e sempre será o grande e verdadeiro amor da vida de João Raul. Essa declaração caiu sobre Agrado como uma bigorna, revirando suas entranhas e trazendo de volta o fantasma de uma paixão que foi brutalmente calada pela chantagem e pelo medo. Agrado ouviu aquilo com os dentes trincados, sentindo o estômago embrulhar diante do cinismo de Valmir, que agora tenta se passar por um homem arrependido apenas porque percebeu que o barco das vilãs está começando a afundar e ele precisa salvar a própria pele e garantir seus lucros futuros na música sertaneja.
Humilhada e expulsa temporariamente do topo, Nayane não engoliu a derrota e começou a arquitetar, com a mente fervendo de ódio e inveja doentia, um plano diabólico para forçar o seu retorno triunfal àquela casa de onde foi escorraçada. A influenciadora andava de um lado para o outro no quarto, com os olhos fixos no vazio, planejando cada passo, cada encenação e cada mentira necessária para se fazer de vítima e reconquistar o território perdido. Quem celebrou essa movimentação tortuosa com um sorriso cínico nos lábios foi Gael, o rapaz deslumbrado que adora orbitar o núcleo do poder e da vilania. A comemoração de Gael é o reflexo de sua ambição cega, vendo na desgraça alheia e nos planos de Nayane uma oportunidade de ouro para continuar se alimentando das migalhas da fama e do dinheiro que circulam ao redor da cobra digital. Paralelamente, a central do mal operava em rotação máxima sob o comando de Zilá, a mente fria, calculista e implacável por trás de toda a desgraça da família de Agrado. Sem perder tempo com lamentações, Zilá recrutou Osmar, um sujeito sem escrúpulos, para executar uma missão de pura crueldade. Sabotar o trabalho honesto e suado de Janete e Zuzu. Com uma frieza de dar calafrios, Zilá detalhou meticulosamente passo a passo como Osmar deveria proceder para interceptar e destruir a entrega das famosas Marias do Caturama, o sustento e o orgulho da mãe da mocinha. A megera explicava o plano com um sorriso sádico no rosto, sabendo que destruir aquele negócio significava cortar as pernas de Janete e enterrá-la ainda mais na lama da miséria e do desespero, garantindo que a verdade sobre o passado e sobre a morte misteriosa de Jean Carlos continuasse trancada a 7 chaves sob o peso do medo. Enquanto a armadilha era armada nas sombras, nos bastidores da alta sociedade sertaneja, Gael e Nayane começaram a se aproximar perigosamente, unindo suas futilidades, carências e interesses em uma aliança que promete gerar ainda mais faíscas. A aproximação dos dois é puro jogo de aparências, onde cada um tenta sugar o resto de prestígio que o outro ainda possui, alimentando um ciclo de fofocas e armações que vai respingar em inocentes. E a maldade de Zilá não demorou a gerar frutos venenosos, pois Osmar agiu como uma sombra maldita e conseguiu, com sucesso absoluto, sabotar o trabalho de Janete e Zuzu. O cenário do crime empresarial foi desolador, a mercadoria destruída, a entrega cancelada e o desespero tomando conta de Janete, que viu o esforço de dias transformado em prejuízo e humilhação, sentindo na pele o chicote invisível da chantagem de Zilá chicotear suas costas mais uma vez, ameaçando arrancar as poucas forças que ela ainda tinha para lutar pela felicidade de Agrado. Diante de tanto caos, incompreensão e sentindo-se completamente sufocada pela teia de sentimentos não correspondidos e segredos, Eduarda tomou uma decisão drástica e dolorosa que vai rachar a estrutura da dupla sertaneja. Com o coração em pedaços e sem aguentar mais olhar para Leandro sabendo que o amor dele pertence a outra, ela decidiu se afastar definitivamente de Agrado e do produtor por um tempo. Esse afastamento é o estupim para uma crise sem precedentes na carreira das meninas, deixando o caminho livre para que os inimigos ataquem com ainda mais força agora que a dupla está desunida e fragilizada. Janete está prestes a descobrir quem foi o monstro que destruiu seu sustento, e a reação dela promete ser um banho de sangue emocional. Será que Janete vai finalmente perder o medo da cadeia e entregar a cabeça de Zilá para a polícia após ver o sustento da sua filha ser destruído pela sabotagem de Osmar? Ou o segredo macabro sobre a morte de Jean Carlos vai enterrar a família de Agrado Garcia na miséria definitiva antes que João Raul descubra que foi enganado pela maior víbora do país?